E o apego é doentio. A nossa sociedade hoje é doentia e cheia de vícios. E aí, a hora que ele fala assim, eu falo, bom, pelo menos eu não tenho vícios. Aí ele complementa, a nossa sociedade está com os vícios, não só as bebidas, a cocaína, as bebidas, o cigarro, mas nossa sociedade está doente. Aí que ele entra, que é pesado, ao excesso de internet, ao excesso de, deixa eu lembrar, ele fala algumas coisas que todas elas nós praticamos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está criando posses, criando coisas que estão criando o apego, o egoísmo e o apego. E encaixou muito aqui. Outra coisa que ele falou aqui muito... Quando a gente ganha muito dinheiro, quando a gente consegue construir as coisas, a gente enrijece, porque a gente se sente merecedor daquilo, né? Não, mas eu trabalhei, eu conquistei. Aí a gente enrijece o nosso coração. Achei muito interessante. E esquece da compaixão e da solidariedade. A Joana vem lembrar isso. Vamos ver o que mais. No livro lá do Augusto Cury, ele também fala que conforme as pessoas vão ficando famosas, sucesso, dinheiro, vai aumentando as aflições, que é exatamente o que Jesus fala, e a Joana está complementando aqui. Porque as pessoas começam a ter medo de perder tudo, perder o sucesso, perder o dinheiro também, os grandes empresários, ele menciona isso. E esse medo de perder aquilo que não é nosso é aflição, né? É você querer segurar a água, né? É você querer... Você não tem como você segurar a água, ela vaza pela mão. Então, quando você pega, você tem que dividir, você tem que saber dividir. Que jeito? Gerando emprego honesto, condições de trabalho para o empresário, né? Para todas as pessoas e fazer com que a gente consiga dar qualidade de vidas a todos que nos circundam. Que a gente não vai conseguir resolver a fome do mundo, mas a gente consegue ser solidário e consegue ser, como é que foi que ela falou? Ter compaixão com o próximo. Um dia eu fiz um treinamento, quando eu ainda trabalhava no supermercado, o cara estava dando treinamento, ele virou e falou assim, ele ficou dando treinamento para a gente, ajudando a reestruturar, né? Ele falou, você bebe da mesma água que seus funcionários no bebedouro? Eu tive um choque, porque eu tinha um bebedouro no meu escritório, né? E eu comprava água filtrada, e para os funcionários eu colocava aquele bebedouro. Então, como é que você está querendo exigir dos seus funcionários se nem você bebe a água que eles bebem? E isso é um choque, né? E eu mudei aquilo da mesma hora. Fui lá, comprei aqueles filtros na entrada do bebedouro, tirei o bebedouro da minha sala, e a gente não percebe, né? Os choques, as nossas pequenas atitudes, aquilo que de repente é normal para a gente. Né? Precisou de vir um cara de fora me dar aquele chacoalhão, né? Você dá condição aos seus funcionários? Dou. Eles têm água para beber, mas você bebe da mesma água que eles? Não. Então a gente vive desses puxões de orelha, né? E eu pus o rabo entre as pernas e assumi. E quantos não fazem isso? Não, mas eu tenho que ficar aqui no ar-condicionado, eu tenho que ser servido um cafezinho. Ô César, eu assisti uma vez uma palestra do Zé Raul Teixeira, e ele estava falando, né, da condição material. E ele fala assim, ó, que a pessoa trabalhar, se esforçar para ter uma boa casa, um bom carro... É justo, né? É louvável. O problema é o que você falou, é o apego. Então, você tem o melhor carro, mas eu quero mais um, quero mais um, quero mais um. Eu quero 3, quero 4. Então, você começa a aumentar, e aí vira uma aflição, porque aí você já fica pensando, nossa, mas se eu perder um dia? Então, tudo tem que dosar, né? Então, ter uma boa casa, um bom carro, ter uma boa alimentação, uma boa comida, como é que fala? Uma boa vestimenta, isso é normal. O problema é quanto você dá valor para isso, né? O medo de perder tudo isso, né? Exato. Aí que cria a aflição, né? O Exato. artista tem medo de perder o sucesso, o rico, muito rico, tem o medo de perder o poder, o poder também,
se encaixa nessa situação, o medo de perder o dinheiro. E a gente esquece, né, que quando é Chico Xavier que fala isso, né, que a gente, quando ora o Pai Nosso, a gente pede o pão nosso de cada dia, não é? Não pede o pão nosso de cada dia, 5 carros, um avião, uma mansão, né? Sim. E a gente esquece disso. É verdade. Mas é isso, gostei muito aqui das suas explicações e vamos observar, né, como é que a gente tem feito desse apego aos bens materiais, que é o que nós mais somos provados. Eu acho que o tal dos bens materiais é o que a gente mais é, né? Você compra um carro, você compra uma coisa, mas eu não vou naquele lugar não, porque lá tem buraco. Quem? Nem conto para vocês quem. Agora passou. Eu passei aquela terra lá que você queria que eu não passasse. Agora, depois de 3 meses, mas foi muito engraçado. Ai, não me chama para isso, não vou não. Olha lá, o pneu limpinho, não vou sujar nessa terra. É um apego, gente, mas é muito legal isso. É muito bom a gente saber disso, né? Eu racho o bico, dou risada. Fazer o quê, gente? Deixa essa parte de lado, mas a gente vive, só para finalizar... Tirar o teu da reta, né? Tirando da reta, né? Mas a gente vive numa sociedade, gente, materialista, capitalista, né? Uhum. Que a gente é exposto toda hora às coisas, né? Então, gente, não é fácil não, viu? Não, a gente é bombardeado com, né? Compra, adquire, né? É só isso que a gente vê, né? Mas sabe que vou colocar dois assuntos, assim. Se a gente lê a nossa Constituição, a gente vê que a nossa sociedade ela é muito mais socialista do que capitalista. A economia nossa gira em torno do capitalismo, mas a nossa Constituição nos joga muito mais para uma sociedade socialista do que capitalista. Muito diferente a nossa sociedade dos Estados Unidos. Não estou querendo entrar no mérito se é certo ou errado, mas só de ter na Constituição ter que a saúde está para todos, a nossa sociedade é muito mais socialista, coisa que o capitalismo não permite. Agora, só para a gente ter a noção do que é se espiritualizar e se desapegar, vocês assistiram o filme do Bezerra de Menezes? Tem uma cena que me chocou nesse filme, me arrepia, só de lembrar que me arrepiou. No finzinho do filme, nos últimos 10, 15 minutos, tem uma senhora que vai no seu consultório, ele vê, diagnostica a filha da senhora que está doente, e ele fala, olha, a filha da senhora tem cura, é só ir na farmácia tal e comprar o remédio. Aí a senhora fala, mas eu não tenho um tostão, um centavo para comprar o remédio. Ele tira o anel dele de formatura e dá para ela ir lá e pagar o remédio. Ela fala, não, mas é o seu anel. Aí ele responde, do que vale esse anel se eu não pregar a medicina como ela deve ser pregada? E aí a senhora chega para comprar o remédio na farmácia, tinha um quadro lá do tamanho, a senhora tentou até pendurar o remédio, ela estava com o anel, mas o farmacêutico, nossa, mas a dívida do Bezerra já está grande aqui, né? Aí ela pegou e deu o anel para quitar a dívida com o farmacêutico, que já tinha um monte de dívida do Bezerra de Menezes na farmácia, e ele deu o anel de formatura dele para ajudar. Então, olha o que é o desapego, o que o dinheiro nos oferece. Tem preço uma situação dessa? Né? Você vê alguém sorrindo, alguém sarando, por conta de você se dispor de algo seu para ajudar alguém. É verdade. Para quem conhece a história do Bezerra, né? O Bezerra, ele foi publicando, né? O Zaqueu, né? Não sei se você estudou a história do Bezerra. Não. Então ele foi Zaqueu. A transformação espiritual. Quando ele foi tocado por Cristo, quando ele era Zaqueu, se estendeu nas outras encarnações. Então, eu não sabia. É linda a história. Então só isso, né? Você falou de Jesus, o poder de Jesus, olha só. Ele tocou e
É só. E a transformação do Zaqueu começa quando ele desce daquele sicômoro. E Jesus vai jantar lá com ele, né? E é o Bezerra que a gente conhece, entre outras personalidades que outra hora a gente fala, senão você pesquisa. Lição de casa, pesquisa. Pesquisarei. É linda a história. Lena, continua para nós até a outra estrelinha. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos, que se multiplica em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhes foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. No século desfruta, mas não retém. Na vida permanece, mas não abusa. Aqui ele está falando o verdadeiro sentido da riqueza, né? Que a gente interpreta de uma maneira completamente errônea, né? E jogando para o nosso estilo de vida, a gente vê muitas vezes que quando a gente vai fazer qualquer coisa, as pessoas mais pobres são as que mais doam. Na maioria das vezes, né? Os ricos sempre falam que não podem. Que eu tô com muita conta, esse mês não dá, eu tô apertado. E aí as pessoas mais simples acabam doando sempre mais. E eu acho que é por causa desse apego, né? Porque quanto mais tem, mais quer. Mais tem, mais quer, mais gasta. Ah, tá, a Cleia tá escutando. Então, eu acho que, mas na minha opinião, esse capítulo eu acredito que seja um dos mais difíceis da gente conseguir ter uma harmonização, porque a gente passa a vida inteira buscando e parece que quando você tem o dinheiro, parece que as coisas a gente consegue resolver mais fácil. É uma maneira errada de ver, mas dependendo das circunstâncias que você vive, às vezes, né? Não falando que é o certo, não, Renata. Mas assim. Não. O dinheiro, ele é abençoado. Sim. E facilita muitas coisas. Você tem que valorizar o seu trabalho, mas não ser escravo dele, do dinheiro que ele traz. Né? Aí que tem que ter o ponto de equilíbrio. Né? E é complicado isso, esse equilíbrio, para todo mundo chegar no trabalho, o que é supérfluo, o que você... Será que, você falava do carro, né? Será que trocar de carro sempre, será que é válido? Você não podia pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa? Aí você pensa, poxa, mas eu trabalhei tanto, eu mereço um carro melhor. Aí você fala, nossa, será que eu mereço mesmo? Será que eu preciso disso? Aí toda hora você se pega para pensar nesses pequenos detalhes, e eu acho que, pelo menos, falando de mim, né? Acho que o que a gente mais erra é nisso. É saber até onde você pode ir e até onde que você poderia ter se doado. Porque, mais uma vez, ele fala que é tudo muito transitório, né? É tudo passageiro. Então, assim, você não vai levar nada daqui. De repente, a gente fica investindo para deixar para os filhos, aí você vai embora e você fica pegado naquilo. Será que meu filho vai estar cuidando direito do que eu estou deixando? E para quê? Né? Mas eu acho que é uma das lições que a gente mais tem que pensar para saber usufruir da melhor maneira possível. Até onde que o dinheiro é benéfico, até onde que... Né? E eu falo com o negócio da saúde, eu fico pensando nessa doença que eu tenho mesmo, as pessoas que têm a mesma doença que eu e que não têm plano de saúde. O remédio que eu estava tomando 12 frascos por mês. Cada frasco custa 13 mil. Então você pensa, 13 mil vezes 12. Quem é que tem dinheiro para pagar isso? Entendeu? E se eu tivesse no SUS, eu acho que eu desencarnaria e não conseguia. Não conseguiria esse remédio. Então, é uma sociedade injusta.
em todo esse aspecto, né? Dos exames. E aí você fala, nossa, vamos empregar a medicina, né? No caso do Bezerra. Quantos médicos que a gente vê fazendo isso? Né? Então, é para a gente pensar nisso no nosso dia a dia e dar valor. A gente tem que dar, é isso que o Renato falou, você tem que saber dar o valor no teu dinheiro sem ter o apego no teu dinheiro. Aí que, pelo menos isso que eu li hoje à tarde aqui, eu fiquei pensando nisso tudo, eu falei, nossa, que difícil que é esse equilíbrio, né? Essa harmonização de sentimentos e de atitudes. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que na vida, em todas as coisas, nós precisamos buscar o equilíbrio. Sim. Quando você entra em desequilíbrio com alguma dessas situações, por exemplo, com o dinheiro, isso vai passar para o seu corpo, vai passar para a sua vida. Não adianta. Tudo que é demais, né, vai acabar trazendo alguma coisa. César, vai lá buscar tua filha. Ele avisou, viu, gente? Ele está indo buscar a filha. Só de ligar no celular, a gente não sabe. Então, eu achei assim muito bom vocês terem falado dessa colocação de dinheiro, de saúde, de carro, enfim. Mas também tem aquela pessoa que o pouco que ela tem, ela retém muito para ela. Tem esse lado também, que ela tem muito pouco e talvez por medo ela retém. E não é assim, né? Deus provê. Mas se você trabalha, se você corre, não é que Deus provê e a coisa vai cair na sua cabeça, não é? Não é isso. O difícil, Elaine, é essa fé. Acho que o mais difícil para todo mundo é a fé, é a certeza de que tudo está sendo feito para o teu bem. Você espera que vai acontecer o melhor. Né? As pessoas não têm. A maioria ainda tem dificuldade, mas você vê que quando você tem o seu trabalho, mesmo que você ganhe o seu salário, né, reduzido, sei lá, que não são esses salários excepcionais, sei lá, né, tem pessoa que retém aquilo e fica com medo, e na verdade a gente vai se acomodando, né, a gente vai se ajustando nas situações. Sim. Oi, Carol! A Carol passando lá atrás. Não é a Carol? É a Carol. Olha que eu já ia querer saber essa história, hein? Você já ia me contar em off quem que é que passou atrás de você. Não, é Carol. É que ela não. Eu quis sinalizar que ela não ouviu. Porque eu tô com fone. Ela não tá. É verdade, você tá de fone. Mas aproveitando já que eu abri o microfone, né? O que eu acho interessante, aliás, eu tenho um episódio, acho que não sei se eu já contei para vocês, eu tenho um episódio muito bacana. Foi um dos episódios assim que eu vivi que mais marcou minha vida, até porque até hoje eu lembro dessa situação. Quando eu fazia faculdade em Alfenas, eu voltava todos os fins de semana, quase todos os fins de semana, para Três Corações, que é onde meus pais moram. E eu frequentava a mocidade, frequentava tanto o grupo de jovens de Três Corações quanto de Alfenas. Porque o grupo de jovens de Três Corações era no domingo de manhã. E a gente fazia um trabalho de campanha do quilo toda semana, antes da reunião de estudo. E na verdade era uma campanha do quilo rápida, que a gente já teve a experiência de fazer aquela campanha do quilo do mês, que a gente escolhia um bairro e ficava a tarde, quase praticamente o dia inteiro num bairro. E depois a gente pensou numa proposta de a campanha do quilo ser toda semana e cada semana ser uma rua. A gente experimentou essa situação. E num determinado momento fui bater numa casa, a gente escolheu uma casa para fazer, e essa casa era casa simples, né? A rua tinha muitas casas simples. Era uma casa do centro da cidade de Três Corações e tinha algumas casas simples. E aí eu me deparei numa determinada casa que quando eu visualizei o dono da casa, o responsável da casa, a vontade que eu tinha era de deixar tudo que eu tinha arrecadado na casa. E eu fiquei naquela agonia, porque, nossa, como que eu vou pedir se visivelmente a pessoa
apresenta uma necessidade maior do que... Na verdade, assim, a pessoa a qual eu estava batendo na casa era uma pessoa a qual a gente escolheria para doar, né? Porque era um senhor de idade, roupa rasgada, tinha até a roupa suja. E aí eu falei, meu Deus, o que a gente faz? E o meu irmão mais velho era o responsável pela campanha do quilo. E aí eu fui pedir socorro para ele. E aí, o que a gente faz? E eu não sei se foi um momento assim de inspiração do alto. Ele virou para mim e falou assim, olha, a gente não está aqui, a gente não vai discriminar ninguém. A gente vai lá, vamos falar qual que é a nossa tarefa, mas também se a pessoa der abertura e a gente perceber que ela precisa, que a gente doe o que a gente arrecadou. Não tem problema. Né? Mas a gente não pode simplesmente julgar a pessoa e não permitir que ela possa ajudar. E eu me recordo que eu bati e a pessoa botou a mão no bolso e tirou 4 notas de R$2 e doou. Foi um dos momentos assim mais marcantes da minha vida, assim. Foi um dos casos de doação que mais me impressionou, porque eu não esperava que aquilo fosse ocorrer realmente. Não fazia ideia, porque assim eu estava esperando a pessoa falar assim, olha, não tem nem para mim, né? E a pessoa não pensou 2 vezes, ela botou a mão no bolso e doou, e assim. E eu tenho certeza que essa pessoa, e foi um dinheiro que não fez falta, porque a gente percebe no dia a dia que todo o dinheiro que você dá, e é engraçado, né, porque a gente às vezes é pego de surpresa, e a pessoa pede um dinheiro para você, e você está com o dinheiro do bolso, e às vezes você fala assim, nossa, mas esse dinheiro estava destinado para tal coisa e eu não poderia abrir mão. Eu já vivi situações assim. Aí eu falo, quer saber? Eu vou abrir mão porque esses tipos de ação nunca me fez falta. É uma coisa impressionante. Essas situações que eu precisei desfazer de um dinheiro, de uma coisa que eu precisava, e eu, depois eu vejo o que eu faço. Nunca me fez falta depois, é muito louco isso, né? Então eu estou citando esse caso porque é muito interessante, porque a gente cria conceitos assim do rico e do pobre que a gente se perde totalmente, e não é isso, né? E outra questão, né, o tema fala sobre Jesus e posse. Talvez o maior problema é exatamente, às vezes o dinheiro é um conflito, mas a gente tem outras situações que às vezes são muito mais conflitos, como a questão do apego. Porque o problema do dinheiro é exatamente o apego. E aí, por exemplo, o apego à nossa posição material, como por exemplo, o apego que eu tenho à minha mãe, o apego que eu tenho ao meu pai, né? Esses tipos de apego às pessoas, aos títulos, às vezes esses são muito mais doloridos, porque em alguns casos a gente tem mais dificuldade de abrir mão quando o momento oportuno chega para abrir mão, por exemplo, né? Eu, por exemplo, toda vez que eu penso assim, puxa, eu não sei até quando eu vou estar fisicamente com meus pais, isso me entristece. Não deveria me entristecer, mas me entristece, e o que faz me entristecer é o apego, né? Então, assim, e é bacana, aí vem o principal conceito da doutrina espírita, que é nos enxergar como espíritos, né? Eu estou Eduardo, eu não sou o Eduardo. Então, se eu me enxergo como espírito que sou, eu consigo minimizar a questão do apego. E até o dinheiro, ele se apresenta com muito mais uma questão ferramenta, instrumento, do que uma questão fim, né? Só que, claro, a gente está em encarnações preso à matéria, né? Vivendo essas experiências de sentir o gosto de que é estar nesse corpo físico, né? Então a gente tem as nossas nuances, né? Então eu, por exemplo, só para encerrar, eu vivi uma experiência incrível esse ano, que foi o assalto que eu sofri. Eles limparam a minha casa e levaram
os meus carros. E eu tenho um xodó. Eu me identifico aí com a fala de vocês, porque assim, eu tenho um xodó com meus carros, né? Até abuso um pouco dessa questão do apego. Mas, por exemplo, eu vi tudo indo embora. Eu falei, nossa. E naquele momento que estava tudo indo embora, o que eu percebi que mais tinha apego ali foi o que eles não fizeram mal, que foram meus bichos. Podia levar tudo e os bichos não podiam fazer o mal. Senão eu ia ter muito mais dificuldade de superar aquela dificuldade, aquela questão, né? Então, mas assim, aí é claro, a gente passou o susto, a gente volta ao normal, volta com aqueles apeguinhos aqui, apeguinhos ali, né? Aí a gente começa a perceber que a mudança não é fácil, né? Porque você toma o susto, talvez o susto seria suficiente para você dar aquele... Não, vou mudar radicalmente, mas você não consegue mudar radicalmente. E eu me recordo, só para encerrar, de um espírito chegar para minha mãe, que vivenciou, e obviamente deve ter me amparado nessa hora. O espírito virou para minha mãe e falou assim, ó, tudo é aprendizado, né? Quando eu estava vivendo o problema do assalto, o espírito falou para minha mãe, ó, tudo é aprendizado. Então, quer dizer, eu precisava passar por aquela experiência dura, né? Não só no aspecto emocional, mas também no aspecto do apego, né? Então, é isso que eu queria comentar. Eu acho que é aos pouquinhos mesmo. Não é verdade? Para você, bom, acho que já está bem falado, né? Nós podemos dar uma continuada no texto. Você lê, Júnior? Vamos lá. O encontro, né? Isso. O encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Queria o reino, desfrutando os favores do mundo, em forma dos bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Anelava por seguir o amigo e fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais, sem despojar-se de algo, era o seu intento. O mestre, que o conhecia em profundidade, estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo quanto possuía, desse aos pobres e o seguisse. Essa questão de Jesus e o jovem, né, a gente chegamos até a comentar, né? Mas realmente o jovem, né, ele tinha... Ah, não, nós falamos do jovem que enterrou... Outro, que foi enterrar o pai. Agora Esse do jovem que tinha... Rico lá. Jovem rico, que queria seguir Outra Jesus. parábola. E Jesus conhecia, né, o caráter dele, como ele era. E aí, quando Jesus propõe a ele, né, vende então tudo que você tem e me segue, Jesus queria ver até onde que ia a questão do desapego, né? Realmente, será que ele estava pronto a desapegar de tudo, né? E aí não, né? Ele não conseguiu. Eu acredito que a gente ainda é muito ligado às coisas materiais, porque está muito próximo da gente, né? Ô, Benato, detalhe que vende tudo e doa. Não vende e guarda para levar para o futuro, o próximo. É o desapego mesmo. Doa tudo. Tudo. E não, né? Aí ficou difícil, né? Ficou muito difícil. Talvez fosse uma prova que ele queria, que Jesus sabia que ele não ia fazer isso, né? E Jesus também não ia falar para ele, mas ele pôs para ver até o que ele ia fazer, né? E ele falou, não, isso eu não posso, eu não vou fazer. Teve um santo que doou tudo, quem foi? Quem era rico? Era uma família muito rica, era o
São Francisco, né? Ah, é São Francisco. Ah. Até a roupa ele deixou pro pai, Ah, né? E sai pelado mesmo, em praça Sai pelado, pública. Ele é. sai mesmo nu, no meio da praça, né? A história dele é linda também. Bom, então é isso, gente. Essa questão do desapego é um treino que a gente tem que fazer aos poucos, porque se a gente for analisar, como diz o César, nem o nosso corpo é nosso, é tudo empréstimo, gente. A gente não vai levar nada. Quando a pessoa muda, né, ela para de sofrer tanto. Eu li um outro texto, um outro livro, já até falei para vocês, nessa questão desse rico, né? Quando Jesus encontra com ele. E depois passam-se alguns meses, Jesus desencarna, tem todo o processo. Ai, desculpa, Júlia. E aí ele se encontra com o Lucas. E ele narra como foi o encontro com Jesus. E quando ele encontra Lucas, ele está doente, ele está depressivo, ele está na cama, ele está para desencarnar. Porque ele sabia o que era o certo para se ter feito e ele não fez. Que ele era um dos homens mais ricos da Judéia. De toda Jerusalém, de toda a Galiléia, de todo aquele território, ele era um dos homens mais ricos, esse jovem. Então, assim, realmente eu acho que Jesus quis tocar ele com profundidade, né? Tocar ele mesmo, como fala que é o mestre, eu conhecia em profundidade. Então, como Zaqueu, que disse que ia repassar o dinheiro, Zaqueu não ficou pobre. Zaqueu não ficou na miséria. Ele era tão rico, que ele deu para os outros, aqueles que ele havia roubado, né? Como todo bom corrupto, né, da época e como os de hoje, ele ia cobrar o imposto e cobrava 4 vezes mais. Então ele falou para Jesus, não, eu vou ressarcir aqueles que eles não usaram a palavra roubou, mas ele quis dizer isso, aqueles que eu prejudiquei, né, cada tradução na Bíblia tem uma, eu vou ressarcir 4 vezes, eu vou devolver 4 vezes, de tanto dinheiro que Zaqueu tinha. E esse rico também. Eu acredito, tá? Isso é coisa minha que eu vou falar agora. Que se ele tivesse na hora falado, tá bom, Jesus, eu vou te seguir, ele não teria ficado pobre, porque eu vou no mesmo pensamento do Eduardo. Quando a gente dá para o próximo sem o apego, aquilo volta para nós duplicado, triplicado. Ele não teria ficado, Jesus sabia, porque ele era inteligente, ele era um judeu inteligente, ele sabia das leis todas ali. Então, claro, se ele tivesse, sim, Senhor, ele tinha filhos pequenos, ele era casado, tá bom, eu vou te seguir. Leva tudo que vamos distribuir. Ele não teria ficado pobre. Porque ele era, eu não sei, isso é eu que estou falando, tá? A vida é feita de intercâmbios, de trocas e permutas. Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. Daquele que é avaro e nunca reparte o excesso, que para ele não é nada, no entanto, para os demais é tudo. O moço era rico e gozador, mas não era feliz, pois que lhe faltava algo, a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração. Talvez eles pudessem libertar dos bens materiais, todavia, não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso da fatuidade e da bajulação. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo, e isto era-lhe demasiado. Favorecido pela abundância, receou a carência. Renunciou então ao permanente e perdeu-se na vacuidade. Eu queria só comentar uma questão que eu penso o seguinte. Eu acho que talvez a prova maior é um rico que perdeu tudo. Eu acho que essa deve ser uma prova dura, sabe? Uma coisa é a pessoa ter nascido pobre e se enriquecer. Agora a pessoa já nasceu em berço de ouro e ela perder tudo, eu acho que essa é uma prova considerável. Muitos se perdem nesse sentido, né? Eu queria destacar isso.
Eu acho muito bacana essa passagem, já fiz alguns estudos sobre essa passagem, né? Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. O que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer? Alguém se arrisca a dizer? A humildade, né? Quando se dá aquele quem tem, ou seja, quem tem a humildade, lhe é dado tudo. E aquele que não tem humildade, se tira tudo que tem. Então, seria o apego, né? É exatamente isso que a gente está falando. E foi muito sábio da Joana, porque eu já tinha feito um estudo e caí exatamente nisso, né? No apego e na humildade. Então foi muito bacana a Joana ter trazido esse trechinho do Evangelho, que encaixa muito bem essa coisa aqui. E a vida é feita de intercâmbios, de trocas e de permutas, nada é nosso. O gostoso é permutar, né? O dinheiro parado, as coisas paradas, é energia estagnada. Então, por isso que a gente tem que estar sempre, né? Eu sei que, pelo menos, principalmente, a gente ouve muito, abre o guarda-roupa, tira o velho, doa, sabe? Às vezes você vai ver coisas lá que estão há 10 anos, você não vai usar mais, você não vai emagrecer, você não vai ter um corpinho de 10 anos a mais, infelizmente, né? Doa. Energia, coisas paradas é energia estagnada é água parada junta doença. Então a gente precisa renovar, né? A vida é feita de intercâmbios, de trocas e de permutas. Então troque favores, troque serviços, troque solidariedade, desapego é em primeiro lugar, né? Eu achei muito linda essa frase. Eu gostei muito da que ele fala aqui, talvez ele estar dos bens materiais, talvez. Todavia, não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso, da fatuitude da bajulação. E é o que a gente vê, isso que o Eduardo colocou, né, da pessoa ser rica e perder, é muito isso que está falando. A pessoa está tão acostumada a estar lá no patamar, está no topo, que quando ela se vê sem, muitos acabam se suicidando, né? Assim, fazem coisas assim, ficam desesperadas, porque não estão acostumadas aos limites da escassez. Quanto ao pobre, não, né? O pobre já vive escasso, já tem ali que controlar um pouco. Né, falando de pobreza mesmo. Então, quando vem alguma coisa a mais, para ele é a fartura. É aquilo que ele fala, puxa, né, esse ano foi farta a minha horta, minha colheita, foi farta a minha vida. Por quê? Porque ele não tem aquilo em excesso. Então, acho que os dois lados são muito difíceis, tanto a riqueza quanto a pobreza extrema. Está no Livro dos Espíritos, né? São provas muito difíceis. Mas quando a gente lê e a gente entende que a gente poderia estar trabalhando, o né? ideal, então, a situação é do remediado, né? É a melhor situação que tem, né? Porque o remediado, ele corre ali, ele corre aqui, dá os pulos, coisa e tal, ele tem uma vida mais assim, né? Remediada. A gente... Remediada, já tá falando a palavra, né? Ele tá remediando as coisas. Meu pai falava assim, melhor ser rico com saúde que pobre doente, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Ai. Gente, só esse Menato com essas histórias, meu. Lembrei que eu queria comentar, que veio na mente, né? Você vê que nas obras espíritas, né? Outra coisa que a gente precisa destacar, o quanto ficam perturbados os espíritos que passam pro lado de lá e presenciam nas suas famílias os problemas de herança. É uma loucura. A gente vê isso em vários casos, né? E assim, e é interessante porque assim, o espírito desencarna com aquela sensação de, deixei a família bem, né? Deixei todo mundo de forma confortável. Quando chega do lado de lá, quando ele se recupera e vai ver o que está acontecendo, tá maior quebra-pau. E se entristece, né? Se entristece e
Então, a gente, sei lá, né? Eu acho que é uma mostra de que a vida tinha que ser mais simples mesmo, né? É claro que, você vê, é um encaixe perfeito, porque é claro que a, a vontade de querer ter as coisas também impulsionam as coisas, né? A própria tecnologia, só que é por isso que a gente tem que trabalhar no assunto que a gente já comentou no início, da questão do equilíbrio. A gente precisa trabalhar no equilíbrio e precisa trabalhar no desapego, né? Mas como o Menato comentou, ter as coisas não é problema nenhum, né? Hoje os carros, por exemplo, os que são lançados atualmente têm muito mais segurança, né? Você vai andar num carro mais antigo, né? Não tem o sistema de segurança que tem hoje. Então, assim, então a gente tem que analisar por essas coisas. Claro que a gente não analisa assim, né, Menato? A gente não analisa dessa forma, mas é uma justificativa aí, mais ou menos assim. Mas a gente tem que começar a pensar certas coisas porque, como eu falei, aliás, o Emmanuel fala isso, se eu não me engano, no Escrínio de Luz, eu acho. Que Deus nunca condenou o dinheiro, mas o mau uso dele, simples assim, né? E claro, aí a gente marca a questão do apego. Bom, vamos encerrar aqui no último trechinho. Possuis, como bens atormentantes, ao lado das moedas, propriedades, títulos semoventes às paixões e caprichos deles decorrentes. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Entretanto, quando se te apresenta um ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que te deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontras. Esse trechinho aqui, a gente fica atormentado com os bens que possuímos. Pessoa que tem muita propriedade, tem título, a gente fica, né, a pessoa fica naquela perturbação, porque aí meu aquilo. A gente quer paz. Quem que não quer ter paz? Quem que não quer ter o afeto do outro, felicidade, autorrealização? Mas quando nós caímos, né, nesse apego, né, que ela fala aqui, nós acabamos passando mal, ficando doente, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontras. A gente tem que fazer algumas opções. Eu entendi dessa forma. Sim. Queres, porém, não está seguro da opção que deves fazer, da contribuição a blindar do teu esforço pela libertação. Somente é feliz aquele que é livre. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. Então, a pessoa que está presa e vive, né? Mas a gente aqui está falando dos extremos, né? A Joana trouxe o extremo. Né? Não está falando de nós que temos as coisas assim, que nem temos, né? O que a gente tem é porque a gente trabalhou, conseguiu. Aqui ela está citando pessoas realmente ricas, que têm muitas propriedades. Então, nós precisamos o quê? Fazer uma opção segura, e a gente pode, sim, ajudar, não vai faltar, que isso fique muito claro, né? E é interessante que ela fala que quando a gente contribui ao outro, a gente ajuda, a gente vai se libertando. É um esforço nosso por essa libertação. E essa frase é linda, né? Somente é feliz aquele que é livre. Somente é feliz aquele que é livre. No redemoinho das tuas querelas e conveniências, nova e harmônica ouve Jesus. De tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe ele. Desnudado, estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Então, eu acho que é isso. Eu estava tentando lembrar o nome do filósofo que pegou o desapego, né? O Diógenes, né? Alguém conhece a história dele aqui? Ele pegou o total desapego aos bens materiais, né? A doutrina dele é o cinismo, cínico.
E ele rejeita tudo, olha lá, os simples viviam rejeitando valores sociais, poder, fama e dinheiro, desacreditando que isso poderia trazer a felicidade verdadeira. Então ele fala que ele conta que uma vez ele estava andando só com aquela túnica, né? E ele viu uma criança tomando água com a mão. Ele tinha uma caneca. Então ele jogou a caneca fora porque era luxo ele ter a caneca para tomar água. Então esse é o grau do Diógenes, né? Mas, gente, isso aí é o extremo. Ninguém está pegando aqui a pessoa dar tudo que tem, né? Aí é a questão do pródigo, né? Aquele que dá e não... É tudo questão do bom senso, né? Eu acho que todos eles vieram, né? Porque Diógenes também trouxe uma filosofia diferenciada, né? Eu acho que esses espíritos aí eram todos de outro nível. Sim. Porque eles eram que nem João Batista, né? João o Batista, tal, que batizou Jesus. João vivia comendo gafanhoto, vivia no deserto, e os pais dele não eram pobres, eram bem ricos, mas eram medianos, eram trabalhadores. E Isabel, na história, conta, né, que já via no filho um desapego com relação às coisas da matéria. E ela sabia da proposta que João, a que João tinha vindo, porque o ventre dela tremeu quando Maria se aproximou. Então, a gente tem que ver que espíritos, né, que são esses. Quem foi Diógenes? Quem é Diógenes? Para ele chegar e ver e pegar a caneca e jogar fora, imagina. Tem como, né? Mas eu acho legal ter, porque a gente estuda, né? Um dia a gente chega lá. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nessa união maravilhosa, semanal que nós fazemos, essa energia, esse fluxo de aprendizado, essa sede de fazer a troca de conhecimentos e essa gana de querer aprender aquilo que o Mestre Jesus trouxe para nós, com o auxílio da Joana, através da psicologia profunda, esses ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus vão cada vez indo mais profundo e trazendo cada vez mais a nossa lucidez, cada vez mais a nossa consciência. Porém, ao término do estudo, nós não podemos esquecer que isso aumenta a nossa responsabilidade, o nosso conhecimento e o nosso comprometimento para com nós mesmos e para com o próximo. E assim, toda essa energia produzida neste estudo possa subir aos céus de forma uniforme e ser direcionada aos hospitais, aos doentes enfermos, aos médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha nos hospitais, que eles possam ser intuídos para fazer o seu melhor, aos familiares desses doentes, que eles também possam lembrar e levar os seus pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos direcionar essa energia às famílias desesperadas, aflitas, que sem saber o que tem para comer amanhã, possam ter força e energia para levantar e buscar o pão de cada dia. A todas as pessoas com depressão, com ansiedade, com o seu psiquismo desajustado, possam sentir o abraço do Mestre Jesus com o seu simples pensamento. E utilizando essa energia, essa vibração nossa, eles possam se sentir melhor. Obrigado, Senhor, por permitir que estivéssemos aqui, nessa reunião tão divina, tão abençoada. Que assim seja.